pra brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor belo pra mim. Quando estou a sofrer, é na treva da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém, lá 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 ia, alguém, lá 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 ia, alguém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Mãos Unidas. Eu me chamo Amanda. Hoje, terça-feira, nós teremos a palestra com o nosso irmão Walter Siqueira com o tema Muito Obrigado, Senhor. Lembramos que ao final da palestra, nós teremos o passe espiritual à distância, o passe virtual. Então, pedimos para que continuem conectados conosco, não desliguem o vídeo. E se desejarem, podem colocar um recipiente com água para ser fluidificado. Para iniciarmos esse momento de muita gratidão, de muito amor, faremos a nossa prece inicial. Ó Senhor, muito obrigada por este momento, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, nesse momento de pandemia. Agradecemos por todas as dificuldades, por todas as provações, pedimos muita paz, muita luz, muita fé e muito amor a todos. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite aos amigos do Grupo Espírita Mãos Unidas. É uma satisfação enorme estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Walter. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre gratidão. Vocês viram o nome da palestra, eu quis pôr muito obrigado, Senhor. E hoje em dia falar de gratidão tá assim fácil, né? Todo lugar, todo post, todas as pessoas põem gratidão na sua vida. Mas será que elas põem isso do fundo do coração? Eu acho assim extremamente importante que as pessoas se preocupem em passar boas mensagens, em passar coisas positivas, agradecimentos pelos atos acontecidos na vida, sejam grandes, sejam pequenos, sejam provas para a nossa superação, ou seja, uma conquista, né, do esforço que a gente fez. Isso é muito legal. Mas às vezes eu penso que as pessoas precisam interiorizar um pouco mais a gratidão, e é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu sempre começo com a frase mais singela, que seria o agradecimento mais fácil, e o que eu costumo chamar de a oração, a menor oração do mundo, a menor oração na nossa língua, que é na língua portuguesa, que é muito obrigado, Senhor, que pode ser feito a qualquer momento, a qualquer instante, né? Eu, novamente, digo que eu estou muito grato à casa por ter me convidado mais uma vez, e a todos que estão ouvindo, vendo, né, através dessa forma, essa nosso cotidiano, né, que é agora fazendo tudo via gravado ou via lives, né, dependendo da situação. Mas que a paz de Cristo esteja com todos nós. Bom, eu sempre começo uma palestra tentando mostrar que a gente precisa entender o porquê dos nossos atos, o porquê que nós nos esforçamos para fazer alguma coisa, da onde que vem essa recompensa, o que a minha razão me diz. Então eu sempre coloco essa pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, se eu não é nem questão só de aceitar, mas de compreender, né, de saber que Deus é uma inteligência suprema e a causa primeira, fica difícil eu entender qualquer outra coisa que toda a doutrina espírita e mais além, até toda a doutrina cristã nos coloca. Se eu não aceito que há um Criador e esse Criador é a inteligência suprema, ou seja, sem erros, fica difícil
a gente até ser grato por tudo que a vida faz para nós, por tudo que a gente planeja e recebe em volta, né? E essa frase, que também está no Livro dos Espíritos, mas já é uma questão lá na frente, 802, que não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens em sua bondade. Ele não quer pegar uma pessoa daqui e jogar ali, quer fazer a evolução de uma forma automática, no estralar de dedos. Não. Ele quer deixar o mérito de cada ser humano se convencer pela razão. Por isso que é tão importante entender que Deus é a inteligência suprema. Por isso que é tão importante, o Espiritismo fala isso, eu acho que a humanidade caminha para isso, que é amai-vos e instruí-vos. Não adianta acreditar cegamente em nada, é preciso entender. Até para eu ter uma razão de fazer, de me esforçar para ser um pouco melhor, para errar um pouco menos, precisa ter uma razão. A gente ainda, nós, na nossa condição espiritual terrena, a gente ainda precisa ter uma razão no final. Não digo um prêmio, um castigo, apesar que a gente às vezes ainda precisa disso para aprender, mas uma razão compreendida, ela vai além disso. E é isso que no Livro dos Espíritos nos respondem nossos amigos espirituais, dizendo que Deus quer que a nossa evolução se dê pela nossa razão, que a gente faça tudo aquilo que a gente entende com o tamanho dos nossos ombros para carregar cada um a sua própria cruz, né? E aquilo às vezes que a gente pensa que é uma coisa difícil, é uma prova, nossa, que dificuldade. Tem também no Livro dos Espíritos, 728, outra questão, um ensinamento fantástico, que diz que é preciso que na natureza, tudo, desde o ser humano à galáxia, ou desde de um ser unicelular até a maior das galáxias, é preciso que tudo se destrua, diga-se, entendendo toda a frase, destrua para renascer e se regenerar. É preciso que tudo tenha um fim, tudo que é finito tem um fim para nascer e regenerar, porque o que a gente chama de destruição, na verdade, é a transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento de todos os seres vivos. É isso que está lá na resposta dos Espíritos que vocês estão lendo. Então, a gente tem que entender que a nossa vida, ela tem ciclos que se renovam, né? E a gente costuma agradecer muito ao final de cada ciclo, ou pedir muito, né, ao final de cada ciclo, e esquece de agradecer as pequenas conquistas durante esse ciclo, né? Durante esse ciclo. E Deus, na sua suprema bondade, na sua suprema inteligência, diz o seguinte para nós: vocês, seres da criação, que estão aí na Terra, vou lhes dar um presente, vou lhes dar um guia incontestável, um guia que o dia que a gente conseguir compreender realmente aquilo que nos foi dito, nos foi ensinado, a nossa gratidão não vai ser por atos da nossa vida, é pela vida. É por tudo que acontece. E quando eu falo vida, não estou falando da gente encarnada, estou falando da gente, a nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira, não só esse período aqui. Quando a gente entender um amor tão grande que coloca Jesus na nossa frente, para que nos servir de modelo e guia, e Ele diz para nós: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quando Ele veio aqui na Terra nos mostrar o que nós encarnados devemos fazer, o que nós encarnados precisamos fazer para passar por esse objetivo, eu acho assim, só o fato da gente estar aqui hoje já é um motivo de gratidão enorme, enorme, porque na vida, na criação não há erros. Eu, criatura, não sou um erro, vocês, ninguém, porque o Criador não erra. O Criador nos coloca no momento em que a gente precisa de um aprendizado. Essa encarnação veio para que a gente evoluísse. E o que diz Jesus? Vim para que todos tenham vida. Todos, são todos, não são só os cristãos. Tenham vida e a tenham em abundância. Tem um vídeo circulando na internet que eu acho muito interessante, que a pessoa fala assim: morrem no mundo aproximadamente 250 mil pessoas por dia, né? No mundo todo. Se você levantou, acordou, abriu os olhos, está vivo, dá uma checada, agradeça, mas agradeça com um sorriso. Porque tudo que foi feito para que você pudesse ter essa vida, todo o planejamento espiritual, todas as forças materiais que foram movidas, as forças materiais da natureza que foram movidas para que o corpo pudesse ter vida e ser animado por uma inteligência, o nosso espírito,
já é um trabalho, já é de uma inteligência, vamos chamar de inteligência suprema, já é uma concepção maravilhosa, já merecia nosso agradecimento. E se as pessoas que estão ao nosso lado estão vivas também, obrigado também. Porque são nas pequenas coisas que a gente precisa aprender a agradecer e sorrir, porque isso vai mudar a nossa vida como um todo. Lembrando que quando no Sermão do Monte o Cristo fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, Ele está dizendo para nós o seguinte: olha, vocês vieram para ser felizes. Isso que vocês estão passando aqui na terra é um piscar de olhos na vida espiritual. Então agradeçam, porque nenhum transtorno de um dia ou que seja de alguns anos pode ser maior do que o dom, do que a bênção que é estar vivo como espírito, estar encarnado como estudante, como aprendiz da nossa evolução. Por isso que ele fala que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E eu nunca vou deixar de repetir essas duas frases do Evangelho de Mateus. Porque se a gente compreendesse a grandeza disso, a importância que nós temos para o nosso Criador, para toda a espiritualidade que olha por nós, para muitos encarnados à nossa volta, a gente nunca pensaria em devolver um presente, que é a questão de abandonar a vida ou de se entregar a vícios. Se a gente compreendesse, a gente nunca se entregaria, porque um presente tão bom como esse, a gente agradece, a gente não devolve. Né? E aí Cristo, também, Mateus, na sequência, né, do sal da terra e da luz do mundo, diz: da mesma forma brilha a vossa luz diante dos homens. Aí eu até destaquei: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai. Ou seja, o que Cristo nos ensinou, nosso modelo e guia que Deus nos concedeu? Brilhem a vossa luz, para que vejam as vossas obras, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem nosso Pai. Ou seja, obra. Agradecer é lindo, mas tem uma forma essencial de se agradecer alguma coisa. E essa forma é com trabalho. A forma boa de agradecer é com trabalho. Trabalho ao próximo, porque foi isso que Cristo nos mostrou o tempo inteiro. E aí, voltando agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, a frase que nos ensina que nós temos a nossa consciência em nós, que é o nosso guia do que é bom, do que é ruim. Seguir a consciência é o caminho principal, é o nosso caminho reto para poder agradecer a Deus com boas obras e conquistar a nossa evolução. Então, além de ter dado o modelo e guia, ainda botou no nosso espírito, digamos assim, no nosso coração, a consciência, o guia, que se a gente consulta, e normalmente a gente consulta quando fala, vou consultar o travesseiro, vou pensar um pouco, aí a gente consulta realmente a nossa consciência, consulta nossos guias, e aí a gente tem as melhores decisões. Isso também é um motivo de agradecimento, que é mais uma bênção que se coloca em nossas vidas para que a gente possa seguir um caminho reto, né? Um caminho necessário para a nossa evolução. E lembrando, né, a mensagem aqui do nosso amigo Chico Xavier, que Cristo não pediu muitas coisas para a gente, né? Ele pediu que a gente amasse uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Um mandamento tão importante como amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou, semelhante ao primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a si, amar a si, amar ao próximo. Quer dizer, que dica importante, agradecer todo dia pela possibilidade de estar próximo de alguém e poder contribuir para a evolução dele e, obviamente, para a nossa, porque nós viemos para isso, né? E às vezes a gente pensa que, vou trabalhar para o próximo, vou fazer alguma coisa, eu vou esperar um momento correto, eu vou tentar ver se assim que for possível, assim que eu tiver um momento, assim que eu tiver tempo, assim que eu formar, assim que eu conseguir um emprego, não é por aí, né? E aí tem um puxão de orelha que eu acho muito legal no Livro dos Espíritos, na 909, já é mais para o final do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Aí está dito, sim, aí eu destaquei, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só o que diz essa palavra, a gente se esforça tão pouco que com esforço insignificante
a gente poderia mudar a nossa vida, pelo menos a nossa forma de encarar a vida, esse presente tão especial que nos foi dado. E aí tem um puxão de orelha. O que lhe falta é a vontade, né? E com poucos dentre vós fazem esforços. Então tem um puxão de orelha muito interessante, que é até quando a gente vai adiar a nossa possibilidade de amar ao próximo. Não amar com palavras, né? Não amar só por mais válido que seja, com uma oração, mas um pouco mais, amar como Cristo nos ensinou a amar. Faço aqui uma observação que agora no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a gente reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então, quando a gente fala que eu sou um espírita, não, na verdade eu estou aprendendo a ser espírita, porque o espírita, ele está constantemente, e aqui podem entender o cristão, porque isso também acontece não só no cristianismo, mas em várias religiões ao redor do nosso mundo, as pessoas que fazem aquele esforço para se tornar melhores e nunca alcançam, porque nunca acham que são bons o suficiente. São as pessoas que estão passando por uma transformação moral constante, né? E fazendo todos os esforços possíveis para dominar as más tendências que todos nós encarnados na Terra, todos nós em volta do nosso globo temos essas más tendências. E a nossa luta como espírita é aprender a nos transformar e a superar essas más tendências. Então eu acho maravilhoso que nós, aqui nessa doutrina que a gente escolheu para nos aproximar de Cristo, a gente possa entender as falhas que temos, as necessidades que temos e nos tornando espíritas ao longo da vida. E a cada passo que a gente der, a gratidão é fundamental, porque ela coroa aquele entendimento que nós temos do que Deus preparou para nós nessa nossa vida, né? E quando Allan Kardec diz, a gente já fez alguns pontos sobre isso nessa palestra, que fora da caridade não há salvação, é porque a gente precisa ser uma pessoa melhor, sim, mas a forma mais importante, talvez a forma mais eficaz de se agradecer a Deus, é com as mãos. É com esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu. Com os olhos que enxergam as pessoas que são invisíveis. Quantas pessoas invisíveis à nossa volta? Porque ser cristão, ser espírita no centro, ser cristão na igreja, no templo, ou ser qualquer tipo de religião, você ser bom no meio desse ambiente, ótimo, mas bom mesmo é aquele que consegue enxergar, ver com os olhos, o espelho da alma, os invisíveis que precisam da gente. Porque foi ali que Cristo foi. Quando Cristo veio nos mostrar, dar o exemplo, nos servir de modelo e guia, Ele quis exatamente mostrar que os invisíveis são importantes e que todos são absolutamente iguais. Por isso que Ele atendia a todos. Então, trabalhar na seara do bem é importante, porque uma boa árvore, a gente não reconhece uma boa árvore pelo que ela fala, ou pela aparência que ela tem, mas pelos frutos de caridade que ela consegue produzir. Esse, para mim, é o grande agradecimento que a gente tem que ter mais esforço em deixar mais vivo em nossa vida. É esse tipo de agradecimento. É com as mãos, fazendo o bem ao próximo. Assim a gente agradece a Deus. Intempéries, dificuldades, como Chico Xavier ensinou, tudo passa, isso também passa. A gente precisa parar de achar que tem alguma coisa errada conosco, alguma coisa errada com a nossa vida. Não tem. É igual para todo mundo, cada um com as suas dificuldades. Tropeçar em cada dificuldade faz parte. Superar é isso que Deus espera de você. Porque Ele te deu todas as condições, todas, para que você pudesse ser o que você precisa ser. E aí, aqui ninguém está falando em profissões, em esforços. É óbvio que estudo é importante, quem já leu o Livro dos Espíritos sabe a importância de estudo, mas aqui a gente está falando da nossa superação moral, da nossa transformação, de superar nossas más tendências. Isso que a gente precisa, porque o dia que a gente entender que a nossa vida é um passo após o outro, e se tropeçar, levanta e vai,
porque nós temos força, está tudo pronto para isso, como nós passamos lá na mensagem lá do Livro dos Espíritos, nós temos essa possibilidade, né, de recomeço, com o mínimo de esforço a gente consegue superar. Então a gente precisa realmente nos melhorar para a vida, porque a vida vai continuar sendo a mesma, nós é que temos que nos melhorar para ela, certo? E aqui eu faço quase uma confissão para mim mesmo, que é quisera eu ter braços fortes em fé, mãos largas em disposição, pés dispostos a caminhar até o próximo, ao invés de apenas uma língua grande. Falar é importante, sim, mas também é fácil. Bom mesmo é ser útil da forma mais profunda possível, indo até a periferia da vida, onde nada é tão limpo e bonito aos olhos, apenas a alma. Falar para pessoas na segurança de uma casa cristã é muito, muito cômodo. Porém, é o começo de uma jornada para seres menores que, quando melhoram, passam a fazer mais, alimentam e aquecem corpo e alma dos outros filhos de Deus. Isso que eu digo que falar é muito fácil. A hora boa do agradecimento é quando a gente pode alimentar e aquecer o corpo e alma daqueles que mais precisam. E às vezes não precisam só de bens materiais. Irmã Dulce me consola um pouco dizendo que sempre que puder, fale de amor com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Na doçura da Irmã Dulce, essa lição, né, que consola a nós que estamos aqui apenas falando. E assim, já chegando para o final, então eu queria, né, deixar uma mensagem tão interessante de como a alma agradecida ela se torna tão leve, né? Que é citando Mário Quintana. Mário Quintana é um poeta de poemas doces e pequenos, alguns, né? E por isso que é tão divulgado, né? Porque ele escreve coisas, às vezes versos pequenos e tão legais, que naquele dia fazia um azul tão límpido, meu Deus, que eu me sentia perdoado para sempre, nem sei de quê. Talvez seja esse o sentimento daquela pessoa que consegue entender, consegue ser grato pela vida, até pelas dificuldades, principalmente pelas oportunidades de superação das dificuldades, que ninguém veio para falhar, a gente veio para acertar, para evoluir. A falha é uma opção nossa, mas nós temos as condições, nosso livre-arbítrio nos dá a possibilidade de ir para um lado, para o outro, mas nós temos todas as condições de ir para o lado da evolução do bem. E sempre, usando sempre o conselho de Chico, vê como vives, pois talvez você seja o único evangelho que teu próximo saiba ler. Isso é fantástico, quer dizer, seja uma pessoa, siga a bondade, siga a leveza, porque os outros estão te vendo e você pode ser um inspirador dessas pessoas, né? Então, eu encerro com essas mensagens, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Grupo Espírita Mãos Unidas. É um privilégio, eu me sinto privilegiado de poder falar, e eu espero um dia que minhas mãos, as suas mãos, todas as mãos unidas, possam ser o melhor agradecimento a Deus. Obrigado a todos, ficam em paz, assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Walter por essa palestra magnífica e à espiritualidade amiga por todo o amparo e proteção de sempre. Então, para finalizar esse momento, eu farei a nossa prece final. Mestre Jesus, muito obrigado por cada detalhe maravilhoso que o Senhor proporciona em nossas vidas, que possamos seguir sempre o nosso maior exemplo em toda a vida, que é Jesus Cristo, que possamos praticar a nossa gratidão ao Senhor através do nosso trabalho, da nossa caridade. Pedimos proteção para toda a terra, para todos os amigos espirituais, para todos de uma forma em geral. Obrigada por tudo e que assim seja. Neste momento, meus irmãos, nós iremos para o passe virtual. Então eu peço para que vão para um lugar mais calmo e tranquilo, sentem-se confortavelmente e se sintonizem com o nosso Mestre Jesus para iniciarmos o passe. Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Deus
saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Vamos agora, queridos irmãos, nos preparando para o nosso passe magnético de hoje, colocando a tua água para frutificar, também para os seus familiares. Procure um lugar confortável no silêncio, sente-se e respire profundamente. Relaxe o seu corpo, desligue os seus pensamentos do barulho lá fora. Pense somente na figura amorável de Maria Santíssima. Sinta que toda a luz que irradia dela preenche todo o ambiente. Sinta esse amor infindável nos envolvendo, nos acolhendo. Sinta o calor do coração dela se conectando com o nosso nesse instante. Querida Mãe, estamos agora, Senhora, passando por momentos difíceis, mas temos certeza que somos amparados por todos os nossos anjos guardiões e que a Senhora está presente no comando de todas as ações no planeta Terra, acolhendo aqueles que estão partindo, consolando os corações daqueles que sofrem e rogando a Ti, Maria Santíssima, que receba todos os nossos irmãos desencarnados neste momento que a Terra está passando por essa transformação, nos seus braços de amor. E nós rogamos, Senhora, que ampare também todos os nossos familiares, ampare todos os médicos, os enfermeiros, que incansavelmente estão trabalhando nesse momento de transformação terrena. Rogamos, Mãe Santíssima, que seu amor infinito esteja agora e sempre, e que assim seja.